Fala galera, mais uma vez eu, Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Não vamos falar do Cariocão 2018, porque o time que a gente vai falar agora, apesar de estar no Cariocão 2018, não vai jogar essa primeira rodada do retorno igual o Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ele está lá na Bolívia, então vamos falar do Vascão da Gama. Vamos falar do Vasco. Solta o hino do Vasco, solta o hino. Show de bola. Vascão da Gama, 3 jogos pela Libertadores, arrebentando, já fez 10 gols, tá ali com a mão na fase de grupo, que vai ser uma outra parada, é uma outra história, Eu vi muitos falando aí, pô, mas o Vasco só tá pegando a moleza, o Botafogo ano passado pegou os times complicados. Não dá para comparar. Os times que o Botafogo pegou no passado são muito mais difíceis do que o Vasco está pegando, mas o problema não é do Vasco. O Vasco está fazendo a parte dele. E que muitos não levavam muita fé do jeito que estava. Eu era um que falava aqui, do jeito que o Vasco está, ele não vai passar no primeiro jogo. Mas foi melhorando, está encorpando. O Zé Ricardo também está encorpando, está crescendo. Ele e o Jair Ventura, que foi do Botafogo, que está lá no Santos, estão encorpando. Já deixaram de ser promessas como técnico, já deixaram de ser promessa e está fazendo um grande trabalho lá. O Zé Ricardo está fazendo um grande trabalho no Vasco. E o Vasco está lá na Bolívia. Está lá, vai jogar em Sucre, bem alto. Qual é a preocupação? Provavelmente, vamos lá, se eu sou treinador do Vasco, eu sou o Zé Ricardo, eu ia tentar imaginar o que o treinador adversário vai pensar. Qual é a principal arma do time adversário? São seus jogadores? Não, é a altitude. A principal arma do Jorge Wilstermann é a altitude. E como é que ele pode usar a altitude a seu favor? Com correria, fazendo o time do Vasco correr. E como é que ele vai ter que fazer isso? O Jorge Wilstermann, para fazer o Vasco correr, ele vai ter que pegar a bola, segurar a bola e tocar a bola com rapidez e fazer inversão para o time do Vasco ficar correndo de um lado para o outro. Só que o time do Jorge Wilstermann não tem essa categoria toda para ficar com a bola no pé, tocando de um lado para o outro, fazendo o time do Vasco correr. O time do Vasco, tecnicamente, é mais qualificado do que o time boliviano. Pelo placar de 4-0 que o Vasco já conseguiu, a tendência é que o time boliviano parta para cima, porque não vai fazer a menor diferença. Ele tem que fazer pelo menos os 2 gols no primeiro tempo. Então ele vai partir para cima e vai dar brecha o time vascaíno. Essas brechas que o time vascaíno vai ter que aproveitar, principalmente com o Paulinho. Só que tanto o Paulinho quanto o Evander são garotos, tem muito fôlego, mas lá em cima isso pode atrapalhar. Por ele ser novo e achar que tem muito fôlego, ele vai correr descoordenadamente, vai cansar muito rápido, vai ter que ser trocado. Então, para jogar na altura, tem que ter malandragem, tem que ser malandro. Não adianta só ser novo, porque tem muitos garotos nossos que você vê, mesmo aqui a nível do mar, que chega antes de terminar o jogo, já está morto, já pede para sair. E o mais cascudo continua no jogo. Por quê? O mais cascudo sabe os atalhos. Não corre à toa, só vai na boa. O garoto não. O garoto é desesperado. Vai em todas. Então vai ter que segurar a onda. Porque senão vai pregar. E o de velocidade tem ali o Paulinho, tem o Pikachu, que está muito bem. Eu baixo a cabeça porque eu falei do Pikachu, que não tinha essa qualidade. Ele continua não tendo, mas ele está aparecendo muito. Dentre os laterais que temos por aí, ele está começando a se destacar, está fazendo. Ele sempre fez muito gol, e no Vasco também. O Henrique é outro garoto que tem muito fôlego. O Henrique pelo lado esquerdo, Pikachu pelo lado direito, Paulinho, o Evander. Ou seja, tem uma garota dali que tem fôlego, mas tem que saber trabalhar o fôlego. Porque a arma do time boliviano não é o seu time, que o seu elenco é bem limitado. Tecnicamente, um time bem limitado. Mas a sua maior arma vai ser a altura. É a altitude. Então, eles vão usar a altitude. E outro detalhe. O toque na bola, o chute, a bola ficar mais leve, sai mais rápido, engana mais o goleiro. Então, o Vasco
tem que saber correr para não se cansar, não deixar o chute de média distância, porque a bola varia muito e vai enganar o goleiro, porque a bola pega mais velocidade, e não se entrincheirar toda atrás, porque se entrincheirar toda atrás, ficar correndo atrás para marcar cansa, e o Vasco tem que dar algum susto, então tem que de repente fazer umas duas linhazinhas de 4 ali para poder marcar e deixar solto. Seria até uma boa entrar com o jogador com mais rapidez na frente. Já tem o Paulinho. O André Rios não é esse jogador com toda a rapidez. De repente, no lugar do André Rios, colocar um Paulo Vitor. De repente ele pode fazer isso no segundo tempo. Mas como o Vasco já está no 4-0, ele vai começar com o seu time base. Tentando tocar a bola, quando pegar a bola, toca a bola rápido, sem querer correr, cadenciar o jogo, tocando, pegou, tocou, fazer o time deles correr também, tentando se movimentar, mas principalmente, os 2 pontos do Vasco, que eu estou falando aqui na minha análise. Cadenciar o jogo para não se cansar, principalmente que tem muito garoto, e esse garoto não tem essa experiência de jogar na altura, eles podem pregar na metade do segundo tempo, aí o Zé Ricardo vai ter que mudar, então eles têm que tomar cuidado com a correria, se segurar, saber a hora de correr, esse é o primeiro ponto. Segundo, tomar cuidado com chute de média distância, porque a bola fica muito leve e varia muito, e pegando bem ou pegando de 3 dedos, botando ela com curva, ela vai variar muito, ou batendo com a parte externa do pé de 3 dedos, que ela faz uma curva horária, ou batendo com o lado interno do pé, com o peito do pé, ela pode fazer uma curva anti-horária e como é muito leve, ela pode ir variando. Um chute desse pro Marcelinho Carioca, pô, até por culpa o Juninho Pernambucano, que jogou no Vasco, mas fala caminhão de asneira, ele como jogador foi muito bom, até pode se considerar um craque. Agora ele como comentarista, também não é para nem ameaçar o cara. Isso aí é besteira. Não gosta dos comentários do cara, não vê, faz igual eu. Eu não escuto. O Juninho Paulista, quando eu vou ver algum jogo que é ele, eu nem assisto. Eu vou ver se tem outro canal ou eu abaixo a televisão e ligo o rádio. Porque realmente é desproporcional. É só você ver, torcedor vascaíno. Eu sei, torcedor vascaíno, que você adora o Juninho Pernambucano, ele foi ídolo, ganhou títulos pelo Vasco, que eu entendo, não fique chateado comigo, mas eu não gosto da forma, não é só, tu tá falando porque ele cai do Flamengo, não tô falando do Flamengo, não, os comentários dele, ele não faz uma análise do jogo, eu não gosto, é muito diferente de você pegar o Júnior, que é comentarista, falando, você pega o Caio Ribeiro, você pega outros caras quando analisam o jogo, o cara analisa, o cara explica, pô, ele confunde muito, acho que ele deixa muita emoção tomar conta, mas também não é pro idiota ameaçar o cara, ameaçar o cara de morte. Pô, não quer, não vê, não assiste. Ele tem, se ele tiver em algum programa que ele é o comentarista, então eu não escuto. Eu não escuto porque eu vou escutar besteira. Isso é meu ponto de vista. Meus amigos vascaínos, não é nada pessoal contra a pessoa do Juninho Pernambucano, nada contra a pessoa. Ele não conheço, deve ser um cara muito gente boa, cara de família, decente, mas ele como comentarista eu não gosto. Não gosto. É minha opção, como eu não gosto de um monte. Tá? Como eu não gosto de um monte. Eu também não sou o melhor de todos, eu tenho um monte de erros, provavelmente vocês devem encontrar também. Deve ter gente que viu meu vídeo, acha horrível. É direito, mas a gente não está aqui para ofender ninguém. É só que eu não gosto. Eu só estou falando isso porque teve o caso aí do cara que ameaçou o Juninho Pernambucano e não tem nada a ver isso. Não gosta, não assiste. Não gosta de um programa, não gosta de um canal, não vê. Então, torcedores vascaínos, o Vasco joga amanhã praticamente classificado para a fase de grupo, mas tudo pode acontecer, principalmente que joga na altura. Então, Vasco, falar de novo, tomar cuidado com chute de média distância e, principalmente, tentar matar a arma principal do time boliviano, que é a altura. Ele vai usar a altitude para tentar ganhar esse jogo. E como que ele vai usar isso? Tentando cansar
tentando fazer o time do Vasco correr. Então o Vasco tem que ser malandro. O problema é que o Vasco tem muitos garotos. Então o Zé Ricardo vai ter que acertar ali, conversar bem, explicar bem como eles têm que correr. Só que eles podem ficar com medo de correr e se cansar. E também não corre, aí atrapalha. Então eles têm que correr certo. Mas isso só vai ser com o passar do tempo. É muito garoto. Tem 17, outro tem 19, o outro tem 18 ou 20. Ou seja, é uma garotada que por mais que eles tentem, vai faltar experiência. Uma hora ele vai correr demais, a outra ele vai correr de menos. Ele tem que tentar dosar. Dosando isso, o time do Vasco é infinitamente superior ao time boliviano. E eu acredito que essas duas partes, bola de média distância e controlando a correria para não se cansar muito, o Vasco ganha. E o Vasco usa a mesma arma. Quando tiver chance, um contra-ataquezinho e o Evander bate muito bem de fora da área. Meteu os balaços que ele sabe bater na bola. O De Sábado também bate muito bem na bola de fora da área. É uma arma, chutar porque a bola varia muito. Então, essa foi a minha análise. Chute de média distância. O Vasco tem que tomar cuidado, mas o Vasco tem que fazer isso também, chutar de média distância. O Vasco não ficar todo atrás, de vez em quando sair no contra-ataque para dar umas pichadas, que de repente faz mais um golzinho, apesar de não precisar, e controlar a correria para sobrar oxigênio. Então, meus amigos vascaínos, o Vasco vai com seu time principal, o Zé Ricardo não vai desse modo de colocar mito, vai com o time principal, com o que ele tiver de melhor, para garantir de vez, carimbar de vez na fase de grupo. Na fase de grupo está parada. Vai cair na chave do Cruzeiro. A chave do Cruzeiro, posso falar ali que deve ser quase aquela chave da morte ali, junto com a chave do Flamengo. A chave do Flamengo também é muito complicada. Tanto o Flamengo quanto o Vasco vão pegar duas chaves complicadas, mas tudo pode acontecer. E o Vasco, se passar, vai passar embalado, confiante na fase de grupo. Então, meus amigos vascaínos, após o jogo do Vasco lá em Sucre contra o Jorge Wilstermann, o aviador, que já voou, já tomou de 4 aqui, provavelmente vai ficar por lá mesmo, não vai viajar para lugar nenhum, porque a Libertadores vai acabar para eles amanhã, e o Vascão que vai ter que viajar muito essa Libertadores, de um lado para o outro, para Minas, Argentina, vai ter que rodar isso tudo. Depois do jogo eu venho aqui, entro ao vivo, para a gente bater aquele papo, falando, se Deus quiser, da classificação do Vasco e do desempenho do Vasco nessa partida. Então, meus amigos, um grande abraço, até mais, fui! Ah, e não esqueçam, dê seu like aí para o canal crescer. Um abraço, tchau!